Olá, boa noite, obrigada a todo mundo pela presença. Essa então é uma live do nosso curso sobre criptoativos, tokens e NFTs. A gente tem aqui algumas perguntas dos alunos e eu acho que vai ser uma conversa bem interessante porque são mais perguntas técnicas do que perguntas sobre os aspectos jurídicos, né, do assunto. Então, eu posso aqui pensar que vocês estão com mais dúvidas na parte aí específica sobre a tecnicidade dos criptoativos, do Bitcoin principalmente, que é o que a gente fala bastante no curso, que ele serve aí como ele é principiológico, sabe? Então, ele serve como uma base para todos os outros protocolos. Quando você conhece bem a parte técnica do Bitcoin, você consegue estender isso para vários outros protocolos. E eu percebi, então, que as perguntas são muito mais relacionadas a essa parte técnica do que aos aspectos jurídicos. E isso é bem interessante, então a gente vai ter aqui algumas perguntas bem legais para responder. Eu vou começar com uma pergunta da Maísa, aqui de São Paulo, que ela pergunta o seguinte: como que o aumento do número de blocos gera maior confiança? Como se dá esse processamento na prova de trabalho? É uma pergunta bem interessante, porque a questão do número de blocos, né, e até da onde veio a terminologia blockchain, que todo mundo usa muito como algo totalmente dissociado do Bitcoin ou das criptomoedas, na verdade ele surgiu com a construção, né, do Bitcoin. Tanto que você não encontra em nenhuma parte do white paper do Bitcoin essa palavra blockchain. Ela acabou surgindo depois, quando do estudo mesmo do protocolo do Bitcoin e tal, vendo como ele funcionava, percebeu-se que a prova de trabalho ela gera, né, uma cadeia de blocos, e o que vai gerando a maior segurança é que essa cadeia de blocos, né, sempre um bloco em cima do outro, vamos imaginar que esses blocos eles ficam numa cadeia dessa forma, em cima, tá? Um em cima do outro, sendo que o mais recente sempre sobre os outros blocos. O que acontece? A forma como a prova de trabalho, né, que é o processo de validação das transações dentro do Bitcoin foi construído, ele gera uma cadeia de blocos, fazendo com que, no aspecto de criptografia, o bloco seguinte, ele sempre vai ter informações criptografadas relacionadas ao bloco anterior. E isso significa que, se alguém quiser fraudar, por exemplo, uma transação, uma informação num bloco que já foi fechado, essa alteração que ele pretende fazer vai acarretar a alteração de vários outros blocos. Por quê? Porque cada bloco, ele contém, na sua criptografia, informações dos blocos anteriores. Então, conforme você vai tendo o acréscimo de blocos sobre os outros blocos, isso significa que os blocos que vão ficando lá embaixo, cada vez eles ficam mais difíceis de serem fraudados, de serem alterados, ou seja, cada vez eles vão ficando mais imutáveis. Por quê? Porque para eu alterar este bloco aqui, quando tem 5 acima dele, eu tenho que despender força para alterar este e todos os outros que vêm depois. Porque senão, se eu alterar só esse, os que vêm depois vão ficar errados. Porque os que vêm depois desse bloco, criptograficamente, eles têm informações do bloco anterior, justamente para formar a cadeia de blocos. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é o blockchain. Ele é como se fosse uma manada de elefantes andando, né, numa fila indiana, onde um elefante é amarrado, né? Ele se conecta com o elefante da frente, sabe? Pela tromba, ele vai lá e se conecta com o elefante da frente no rabo do outro elefante. E eles vão ali juntinhos se conectando. Por quê? Porque eles estão conectados um ao outro por uma informação genética quase, que é a criptografia. Por isso é que quanto mais blocos você tem em cima de um bloco,
mais ele se tornou imutável, porque maior vai ser o dispêndio de energia computacional, força computacional, energia elétrica, que é o que se usa no processo de mineração, e, portanto, dinheiro, força computacional, energia elétrica, dinheiro, para você poder dar um golpe e ter que alterar toda essa cadeia de blocos. É por isso que a gente diz que quanto mais blocos em cima de um bloco, mais imutável fica uma determinada transação dentro do blockchain. Então, é assim que funciona esse processamento da prova de trabalho. A prova de trabalho, ela tem o objetivo, né, de fazer com que todo o esforço gerado para validar as transações dentro de um bloco, e mais um bloco em cima, e mais um bloco em cima, é tanto trabalho computacional em cima para validar aquelas transações, que vai tornando isso tudo imutável. Porque seria necessário muito esforço computacional e muita eletricidade para refazer todos esses blocos que vieram por cima, para você conseguir fazer uma fraude num determinado bloco, você alterar alguma coisa em determinado bloco. Por isso que a gente diz que depois de 6 blocos, um determinado bloco se transforma, ele passa a ser imutável. Ok? Então, Maísa, vai aí a sua resposta. Mais uma pergunta do Humberto de São Paulo. Por que as chaves digitais em uma carteira são independentes do protocolo do criptoativo? Aí eu estava aqui, né, antes eu estava lendo as perguntas e tal, e eu estava pensando como é que eu ia responder essa pergunta. E aí eu tinha pensado numa resposta muito básica, que seria, porque é assim, né? Porque às vezes tem algumas coisas que é difícil você responder tecnicamente, mas não. Essa pergunta não é uma pergunta que é difícil responder tecnicamente, Humberto. O que acontece? A carteira aonde você vai gerar as chaves para você fazer transações com o criptoativo, ela não está ligada ao criptoativo em si. Ela é uma coisa independente. Hoje, existem empresas que criam softwares de carteira. Então, quando você vai abrir uma determinada carteira, você só informa lá quais são os criptoativos que você vai transacionar, para que essa carteira dê suporte para esses criptoativos. Mas, na verdade, a carteira, a wallet digital, ela é um software independente do criptoativo que você quer transacionar. Ela não tem a ver com o protocolo do criptoativo. Ela é um software independente. A única coisa é que ela tem que dar suporte, em termos de rede, para aquele criptoativo que você quer colocar dentro da sua carteira. Então, tem carteiras que dão suporte para 10 tipos de criptoativos, 10 tipos de rede. Tem outra carteira que dá suporte para mais 10. Você tem que verificar qual carteira que dá suporte para os criptoativos que você quer armazenar na sua carteira. Mas eles não têm a ver com a rede de blockchain do criptoativo que você vai usar. Eles são um software à parte, desenvolvido por empresas que fazem software de carteira. E aí o que acontece? Esse software de carteira é que gera chaves digitais para você poder transacionar os seus criptoativos, que aquela carteira dá suporte, e fazer transações com eles. E como é que funcionam essas transações com criptoativos? E aí eu já vou estar respondendo também a pergunta da Jéssica, de São Paulo também. A pergunta da Jéssica foi, eu não entendi muito bem a parte de transações com criptoativos. E como é que as transações com criptoativos são feitas? Através das chaves digitais da carteira. É a carteira que gera sempre um par de chaves digitais. Uma chave que é pública e uma chave que é privada. Como é que funciona a chave pública? A chave pública é aquela que você fornece para as pessoas para elas poderem mandar, por exemplo, criptoativos para você. E a chave privada é uma chave que fica com você para você demonstrar que você é mesmo o dono daquela chave pública. Você valida aquela chave pública que você enviou para uma pessoa te mandar criptoativos com a sua chave privada. E quem emite esse par de chaves criptográfico é o software de carteira que você abriu para colocar lá a sua criptomoeda. Então, vamos supor que você abriu
uma carteira, num software de carteira, uma carteira para receber Bitcoin. Beleza. Essa carteira vai estar apta para receber Bitcoin. Ela transaciona ali dentro da rede do Bitcoin. Ela vai te gerar um par de chaves para você poder transacionar Bitcoin. Quando você colocar lá, quero o meu endereço para receber, ela vai te gerar um número grande, assim, uma mistura de números e letras, é o que você vai copiar e colar para mandar para pessoas que vão te enviar Bitcoins. Quando essa pessoa te enviar Bitcoins, a sua carteira automaticamente vai pegar a tua outra chave privada, que ela também gerou, vai confrontar com a chave pública e vai conferir se aquele recurso está sendo enviado exatamente para você. Esse processo é feito toda vez que tem a validação lá do bloco no Bitcoin, que é a prova de trabalho. Ele checa se está tudo bem, se as carteiras estão certinhas, se as assinaturas estão ok, se quem está mandando pode mandar e se aquele Bitcoin não foi gasto duas vezes. Duas vezes para transações diferentes, ou seja, eu quero gastar o mesmo dinheiro para pagar duas contas diferentes. É isso que é checado ali na prova de trabalho. Então é assim que funciona uma transação com criptoativo. As transações com criptoativos, na verdade, elas só são transações de uma forma: transferência de uma pessoa para outra. Transferência de titularidade. É isso que acontece no blockchain. E essas são as transações com criptoativos. Transferências. Está na minha carteira, mando para a carteira de outra pessoa, essa carteira da mão dessa pessoa vai para uma outra pessoa, vai transferindo de mão em mão. É transferência de titularidade. Esse é o tipo de transação que se transaciona dentro do blockchain. Ok? Então aí eu respondi já 2 perguntas numa resposta só, né? Humberto e a Jéssica. Vamos agora responder mais uma pergunta aqui da Ângela. Da afirmação de que toda transação de Bitcoin requer uma assinatura válida para ser incluída na blockchain, que só pode ser geradas com chaves digitais válidas. Quem tem as chaves possui o controle sobre os Bitcoins daquela conta. Poderia explicar melhor esse processo? Tá. É exatamente isso. Quando eu disse para vocês que quem tem a carteira tem o par de chaves, o titular do Bitcoin, ele é como se fosse uma ação ao portador. Quem é dono dele é quem tem esse par de chaves da carteira. Esse é o dono. Não é quem um papel diz que é, não é quem um contrato diz que é quem tem o par de chaves. É essa pessoa que tem a capacidade de fazer transações. E essas transações vão ser aprovadas sempre lá pelo blockchain. E pelo blockchain, o que ele precisa para checar se uma transação está sendo feita corretamente, ele vai checar o par de chaves. Por isso que, tecnicamente, quem detém o par de chaves é o efetivo titular de criptoativos. Ainda que mude o protocolo, né, de cada criptoativo, basicamente, todos eles trabalham com criptografia, né, de algum tipo semelhante a curvas assimétricas. Então, todos trabalham dessa forma, com o par de chaves. Então, vai ser sempre assim. Sempre quem detiver o par de chaves é que detém os bitcoins. Por isso que a gente fala muito, né, na questão da custódia. Quem tem a custódia das chaves é que é o efetivo detentor no aspecto técnico. É claro que quando você manda os seus bitcoins para uma exchange para fazer uma transação, você está transferindo a titularidade técnica, mas você mantém a titularidade jurídica, porque existe um contrato, né, que são os termos de uso da exchange, entre o titular e a exchange, e aí você transfere essa titularidade por um motivo aí de uma negociação que está sendo feita, de uma operação que está sendo feita, ok? Mas, na parte técnica, titular, dono do criptoativo, é quem detém o par de chaves, que é quem pode fazer todas as transações. Se só ele pode fazer as transações, ele que é o titular dos criptoativos. Bom, vamos agora para a pergunta do Augusto.
Se teremos os smart contracts que guiarão o processo, que guiarão o procedimento, por que ainda assim contratos jurídicos tradicionais precisarão existir? Tem algum exemplo de uma cláusula que não pode ser incluída num smart contract? Ótima pergunta. O que acontece? Os smart contracts, na verdade, eles só servem para automatizar cláusulas que são totalmente objetivas de um contrato jurídico. Então, na verdade, eles não substituem um contrato jurídico, eles só melhoram a execução e o acompanhamento dos contratos jurídicos. Mas eles não vão substituir, eles só automatizam cláusulas que são possíveis de serem automatizadas, que principalmente são as cláusulas de natureza totalmente objetiva de um contrato jurídico. Por exemplo, cláusulas relacionadas a pagamento. Um exemplo bem simples de smart contract é uma máquina de vending machine. A máquina de vending machine, ela trabalha com a seguinte premissa: if, then, ou seja, se tal condição for implementada, ou seja, se for inserida uma nota no valor de tal, tal ou tal, e se for inserida alternativas de A a D, que são os produtos, então a máquina vai disponibilizar o produto da bandeja AD. E aí é uma coisa totalmente objetiva. Isso é um exemplo bem rudimentar de um smart contract. Ele trabalha com uma questão totalmente objetiva. Se algumas questões, algumas cláusulas, algumas condições forem preenchidas, então faça tal coisa. E os smart contracts, hoje, eles estão bem mais modernos do que essa situação da vending machine, porque ele permite, por exemplo, que você tenha condições bem mais sofisticadas, já que ele permite a consulta a oráculos. O que são oráculos? São condições que estão fora da rede ali do blockchain, mas que ele pode ir lá, consultar numa determinada base de dados, desde que seja possível essa consulta sob o aspecto técnico, né, de tecnologia da informação. Ele consulta, obtém essa informação, traz aqui para a rede, verifica se foi complementada, implementada alguma determinada condição com aquela informação. Se foi, ele já realiza aquilo e toma as providências de acordo com o contrato que foi firmado entre as partes. Então, vamos pensar o seguinte: uma plataforma de produção musical, onde os artistas já colocam ali as suas próprias obras musicais, sem precisar de uma produtora, e eles vendem as suas músicas ali, de tal forma que toda pessoa que compra uma música ali vai pagar em um determinado criptoativo, e automaticamente, quando ele compra a música, os direitos autorais que são cabíveis a cada um dos participantes daquela cadeia de produção daquela obra, já recebem na sua carteira digital exatamente a sua participação naquela determinada obra. Então vejam, isso substitui um contrato entre todo esse pessoal, um contrato jurídico entre todas essas pessoas, né, para falar sobre todas as coisas que estão envolvidas nessa produção? Não. O smart contract, ele só vai automatizar uma parte desse contrato, que é a parte relacionada a quê? A pagamento, a parte de venda, a parte de direitos autorais. Então, o que os smart contracts fazem é automatizarem as condições e as cláusulas objetivas de um determinado contrato jurídico, mas não vão nunca substituir um contrato jurídico. Então, o que vai acontecer é que as pessoas, os advogados, eles vão precisar começar a aprender a trabalhar com os programadores em blockchain para entregar, às vezes, soluções codadas para os clientes. Ou seja, quer que a gente já faça isso, esse contrato, essa operação, e a gente já trabalha junto com os seus desenvolvedores e a gente já implementa isso daqui em blockchain? Por quê? Porque quando isso acontece, os advogados têm que trabalhar junto com os programadores
para implementar o contrato jurídico de forma técnica. Porque é um trabalho totalmente multidisciplinar. Então, a gente tem que saber falar a linguagem desse povo, conversar com eles, trabalhar em conjunto. É um trabalho totalmente multidisciplinar, né? Então, a gente que trabalha nessa área tem que quebrar totalmente qualquer resistência em relação a trabalhar junto com a área técnica, porque vai ser um trabalho feito a quatro mãos. Quatro mãos no sentido de legal e desenvolvedores. Então, é importante a gente saber como ver daquela contratação o que é possível a gente implementar de forma codada. Que isso vai aumentar muito o ganho para o cliente em termos de acompanhamento do processo, auditoria do processo por todo mundo que está participando daquela cadeia e, de alguma forma, elimina intermediários, porque para a indústria da música, por exemplo, isso tira um intermediário que sempre comeu uma fatia muito grande da receita da indústria musical, né, dos músicos. E aí esse trabalho pode ser feito dessa forma, todo mundo recebendo essa parte. Esse projeto existe e chama Ujo Music. É uma plataforma bem interessante que já faz esse trabalho. E aí dando já o exemplo que foi pedido aqui pelo aluno. Bom, mais uma pergunta do Marcelo. Como identificar a diferença entre token e NFT, se NFT é um token não fungível? Bom, o NFT é um tipo de token. Na verdade, a diferença é que token está aqui, né, é um dos tipos de criptoativo, e o NFT é um tipo de token. Ele é um token não fungível. Como você percebe a diferença? Você percebe a diferença analisando o ativo subjacente, ou seja, o que este token, esse NFT, está representando. Eu falo muito na aula, né, nas aulas, que para a gente analisar criptoativos, nunca existe uma natureza jurídica por si só para um criptoativo. Por quê? Porque ele sempre vai ter a natureza jurídica daquele ativo que ele está representando. E cada criptoativo representa algo específico. Então, a primeira coisa que você tem que identificar é o que este token... Esquece esse token, seu NFT. Vai no âmago dele e vê o que este token está representando. Identifica isso. Identificou? Aí você analisa a natureza jurídica disso que você identificou. Aí você conseguiu identificar se ele é fungível ou se ele é não fungível. Se ele é não fungível, ele é um NFT. Se ele é fungível, ele é um token. E aí você vai analisar se ele é um utility token, um token de pagamento, um token do tipo security. E aí, se vocês quiserem tirar mais dúvidas sobre isso, hoje no canal, Descomplicando com Emília Campos, saiu um vídeo sobre os diferentes tipos de token. Então, hoje a gente falou sobre o token do tipo utility e o token do tipo security. Assistam esse vídeo. Se ainda ficarem com dúvidas, a gente esclarece na próxima live para alunos e ex-alunos, porque a cada turma nova a gente vai incluir os ex-alunos para participarem das lives para tirar dúvidas. Bom, a última pergunta, que também é da Maísa, poderia trazer mais elementos sobre o ICO? Bom, o ICO, quando ele começou, né, começou a se ouvir falar em ICO, ele significa Initial Coin Offering, ou seja, uma oferta inicial de moedas, de criptomoedas, né? Depois ele foi sofrendo várias alterações nesse nome. Por quê? Porque ele é um nome muito genérico. Porque ele tenta se aproximar aí, né, fazer uma referência ao IPO, que é o lançamento inicial de ações, e não é exatamente isso, ainda que eventualmente possa ser parecido com isso. Tô parecendo aquele meme, né, da Anitta. Você faz dieta? Faço, às vezes sim. Tem vezes que não, mas sim, não. É mais ou menos o ICO, né? Ele pode ser parecido com IPO, às vezes sim, mas tem horas que não. Mas às vezes pode ser, mas na maioria das vezes não, entendeu? Então é muito importante a gente prestar atenção no formato desse ICO, porque a depender do que ele está ofertando,
ele tem nomes melhores para ser chamado. Ele pode ser chamado de UTO, Utility Token Offering, quando ele é uma oferta inicial de tokens do tipo Utility. Ele pode ser chamado de Security Token Offering, quando ele é uma oferta inicial de tokens do tipo Security, né? Tem aquela diferença que vocês vão ver lá no vídeo do canal hoje. Ele pode ter um nome de IEO, Initial Exchange Offering, quando ele é um token oferecido, vendido diretamente na exchange. Mas aí, essa é eu não gosto desse nome. Por quê? Porque essa é só a forma de oferecimento do token, mas não o tipo de token que ele é. Porque ainda assim, esse tipo de token, você vai ter que analisar para ver que tipo de token efetivamente ele é. Se ele é utility, se ele é security, se ele é um payment, né? Então, assim, a gente tem vários tipos de token, e aí, dependendo do tipo de token, que é o de um determinado projeto, ele vai ter um nome, a sua oferta vai ter um nome específico mais adequado para ele. Mas, basicamente, então, esse ICO, esse nome genérico de ICO, ele se refere a uma oferta de tokens ao mercado, que pode ser pública ou pode ser privada. Ela é pública quando ela é feita de forma ostensiva para todo o mercado, principalmente utilizando a internet. E ela é privada quando ela é feita para grupos específicos de pessoas. A gente tem aqueles detalhes que a gente viu nas aulas, né? Que quando a oferta pública de um token é do tipo utility, ele tem uma regulamentação específica, quando a oferta pública é de um token do tipo security, ele tem que seguir regras específicas de oferta pública de valores mobiliários, porque a CVM já se manifestou expressamente sobre isso em comunicados, dizendo que não importa se o valor mobiliário ele é físico, ele é escriturado ou ele é representado de forma digital. O que importa é a sua essência, né? Então, se a essência é de um valor mobiliário e ele está sendo representado digitalmente por um token, ok, mas tem que se submeter às regras, a todas aquelas regras do valor mobiliário. Então, toda vez que existe um projeto de oferta pública de tokens, é super importante a natureza jurídica do token para ver se ele não se enquadra em nenhum dos tipos de regulamentação específica que existe. Bom, a gente tem mais alguma pergunta, meninas da produção? Entrou mais alguma pergunta? Porque se a gente não tiver mais perguntas, a gente já esgotou as nossas perguntas pré-enviadas e a gente sempre pede para vocês, alunos, enviarem as perguntas antes, tá? Esse é o ideal. Eu já entro na live com todas as perguntas e aí, mas sempre é possível enviar perguntas durante a live, não tem problema nenhum. Mas o ideal é sempre encaminhar antes, a gente avisa quando vai rolar a live, vocês podem encaminhar as perguntas antes. Então tá bom. Então é isso, gente. Essa é a nossa live de hoje e espero que vocês estejam acompanhando e gostando do conteúdo do curso. Deixem comentários, mandem uma mensagem por e-mail, uma mensagem no contato, tá bom? A gente tem a nossa página de comentários, é sempre legal para o curso. E é isso, a gente se vê. Até mais.